A vida é um livro, cada um à sua maneira. Nós temos que compreender a vida como ela é, respeitar sempre as pessoas, compreendê-las e sabê-las desculpar. Nasci no Leixoso, uma terra perto da cidade da Guarda, no dia 27 de outubro de 39. Bem, eu comecei com esta profissão aos 14 anos. Trabalhei numa oficina de encadernação que era a Palhares, que pertencia à Papelaria da Moda. A partir dos 16 anos comecei a viver sozinho, em quartos, claro, como era na altura, portanto isso foi na época de 56, 57, 58. Sempre, claro, à minha conta e com umas grandes necessidades, porque o ordenado é pequeno, mas de qualquer das maneiras mantive-me sempre com uma situação um bocado assim precária, mas pronto, sempre consegui resistir às intempéries das coisas. Antigamente havia duas espécies de encadernadores, um encadernador de obra em branco, que trabalhava em tipografias, e um encadernador de obra de luxo. A obra de luxo era restaurar livros, desde um livro que vem para uma oficina, para desmanchar e para encadernar até ao fim, portanto, chama-se obra de luxo. E é tudo manual. Tudo o que é manual, tudo o que passa muitas vezes pela mão tem que ser um trabalho que é dispendioso, não é? As pessoas é que não dão valor. Agora, na altura, o problema era assim, o iniciado era de lavar as caldeiras, pôr os pincéis de molho, fazer cola, que era fécula. Basta dizer que os encadernadores antigamente eram chamados papamassas, porque era feito com fécula, pá, e o resto veio um bocado formol, por causa de matar o bicho do papel e tal. E depois, lá está tal coisa, começava-se o ano iniciado, e depois ao fim de um ano o mestre começava-nos a dar umas certas luzes para a gente começar a escrever um livro, a ensinar a dar cola, grudo. Na altura não havia cola, era só grudo, mas nessa altura não havia o problema que há agora, que é a falta de trabalho. Nós éramos, vamos lá ver, havia um patrão, quando sabia que havia um operário bom numa oficina, desafiava-o para sair daquela oficina para ir trabalhar para ele, que hoje em dia o jovem quer um trabalho e não tem. E na altura nós éramos discutidos pela qualidade que a gente tinha. É diferente. Já restaurei para a Torre do Tombo, já para a Assembleia da República, já fiz muita coisa, presentemente não, mas pago bem que encadrei lá obras minhas. Inclusivamente fiz, por meio de duas arquitetas, um trabalho quando teve cá o Papa, que foi para eles, claro, está lá o meu nome. Havia o maior maestro Joaquim Luís Gomes, que morava aqui em Campo de Ourique, uma pessoa formidável, e quando trouxe-me um livro de música muito velhinho para restaurar, eu restaurei, encadernei, e ele ficou maravilhado e disse-me assim: ó, Sr. Domingos, de facto você é formidável. Eu nunca pensei que o senhor me fizesse isto tão bem feito. É bem como esses há muitos, quer dizer, ao longo destes anos todos, como deve calcular. Esta fotografia que está aqui, portanto, isto foi tirada em 59. Vê-se aqui a minha futura mulher, que é a Eduarda, que já faleceu, que é a mãe dos meus filhos. O meu sogro, que era um grande encadernador, que é o Tavares. Eu estou aqui, Zé Domingos, eu sou este, como pode ver, de fato macaco, mas de gravata, que nós tínhamos uma certa vaidade da profissão que tínhamos. Eu fui para o ultramar quando a guerra arrebentou em 61, fui para lá em 61 e comprei um livro. Fui 18 meses de tropa aqui num quartel que estava aqui, que era o Batalhão dos Sapadores Caminhos de Ferro. Era o operador cripto. Depois houve um colega que faleceu, que adoeceu, e tive que ir ocupar o lugar dele para Angola. Portanto, depois arrebentou lá aquilo em Angola, em 61, e fui para lá em 61 para ocupar o lugar dele. A minha vida, que lá foi transformada, como foi dos outros todos, claro, mas isso foi uma coisa que refletiu não só em mim como nos outros todos. Mas como eu tive aqui 18 meses, fui para lá 42 meses, 24 meses, tive 42 meses de tropa. Vim para cá, novamente, casei, já tinha um filho, fui até a Alemanha para ver como é que aquilo era. E quando cheguei à Alemanha, e uma intérprete brasileira, e disse-me assim: então, se uma profissão destas veio e emigrou porquê?
Eu disse, olha, agradeço ao Salazar, quer dizer, lá não há futuro, foi tal e qual assim. E já aqui desta profissão na Alemanha, já nessa altura, em 66, já era na Alemanha. Portanto, já pode ver como é que nós andamos atrasados. Quer dizer, porque lá está tal coisa. Eu hoje cheguei a encadernar livros para a Grécia, para a Inglaterra, há lá obras minhas, porque nesse país já não se encadernava como nós encadernamos cá. Há pessoas que ganhavam dinheiro a trazer obras de lá para cá, os encadernadores cá em Portugal encadernavam e iam para lá novamente. Portanto, já pode ver o que é que isto não dava. E em 68 vim para aqui. Portanto, estou aqui há 45 anos. 45 anos eu trabalho a minha conta. Mas a vida também não era fácil. Para quem tinha necessidade não era fácil. Então, cheguei a comer pão com azeitonas noite seguida. O meu jantar era muitas vezes isso. Então não via, porque o que queria era dinheiro para dormir, para ter um quarto, mais nada. E pronto, era assim a vida. Era um bocado complicado. A gente é que pensa que não. Eu até digo agora, quando dizem que a vida está a mais, eu digo que nunca esteve tão boa como agora. Olha, este até é um livro que estava proibido antes do 25 de Abril. Agarrei nele por agarrar. Jorge Amado Cavaleiro, que é o Cavaleiro da Esperança. Estava proibido em Portugal. Olha, inclusive, eu comprei um livro antes do 25 de Abril, que era a Kama Sutra. A Kama Sutra, que era proibidíssimo. Hein? A polícia andava a ver se conseguia apanhar livros desses para eles. Não era para depois entregarem, era para eles ficarem com eles. Eu tenho aí encadernado. Portanto, este já está aqui restaurado. Ainda falta aqui pôr as guardas, que esta guarda depois desaparece. Isto é das obras de Gil Vicente de 1834. Tudo isto leva tempo. Gosto daquilo que faço. É uma coisa que é engraçado, que as pessoas dizem assim: é pá, tu não te chateias de livros. Eu não me chateio com livros, eu gosto de livros. Meu amigo, estes livros estão aqui, são todos meus, os que estão ali são meus, os que estão lá são meus. No Rochoso tem lá centenas de livros. Gosto de ler e gosto de livros. Sinto-me bem. E não, pronto, quer dizer, é uma profissão que eu tenho gosto. Se não tivesse gosto também não estava nisto, nem estava com esta idade ainda a fazer estas coisas. Né? Isto está aqui, não se aprende num dia, nem numa hora, nem tem que saber certos pormenores. Pronto, é trabalho na vida porque é como digo, volto ao princípio. 3 anos de aprendiz para fazer oficial, de meio oficial para 2 anos para fazer para oficial. Agora, quem é que faz isso? Agora os gajos já quando nascem já vêm ensinados, já não sabem tudo, sabem tudo. Mas o livro é sempre um livro. E há de haver sempre encadernadores para restaurar coisas, porque o livro a encadernação é uma arte e um livro tem que ser preservado como tal. Costuma ser, um homem para ser homem tem que ter um filho, tem que ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Árvores eu plantei muitas. Filhos tenho 2, escrever um livro. Não escrevo, mas talvez por uma questão de feitio, talvez nem se calhar aptidões tirei para isso. A vida é um livro, cada um à sua maneira. Eu acho que o livro que me precisa escrever é aquilo que eu sou.